E aí, galerinha, como vão vocês? Tudo bem? Gente, estamos aqui no estúdio para gravar um podcast. Vamos trazer várias coisas legais aí, contando um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória aí, sobre a minha vida, um pouquinho de cada coisa. Acompanha a gente, daqui a pouco a gente volta aí com mais novidades. Beijo, beijo. Aqui hoje no Além da Visão, mais esse dia especial. E hoje, galera, nós trouxemos aqui mais uma história de superação. É uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer. Ela é uma menina top de linha. Mas antes que eu apresente essa pessoa maravilhosa, eu tô aqui do meu lado, né? Aqui do meu lado, o Brabo, meu brother, irmão Marcel. Fala, meu filho. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, Além da Visão. Mas então também com a Kézia Moreira. Fala aí, querida, como é que você tá? O que você Graças a Deus, Bruno, tudo bem? tá sentindo agora, nesse momento aqui no Além da Visão? Depois de várias tentativas, né? Enfim, chegamos por aqui, graças a Deus. Quem projetou, né? No Essa ventre, coisa linda aqui. Isso, que carregou 9 meses, né? Foi 9 meses, dona Cleusa? 9 meses. Isso. Então, tá aí a Minha mamãe da mãe. Kézia, a dona Ai, Cleusa. mãe. Seja bem-vinda, Prazer. querida. Pra nós é uma honra, tá? Receber você aqui. Gratidão. Obrigado. Então, Kézia, vamos lá, vamos contar pra galera aí do Além da Visão como é que começou a sua luta. Então, gente, na verdade, meu nome é Kézia Moreira, né? O Bruno já falou. Assim, a nossa história, é bom começar um pouco do início, né? Para as pessoas entenderem, assim, o nosso dia a dia hoje, né? Nossa vida hoje, porque, igual tem o ditado aí, né? Muitos veem aí as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos, né? Então, a nossa família é uma família, nós viemos de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai, na verdade, ele era bombeiro hidráulico, né? Ele era severino, ele fazia de tudo um pouco, era pedreiro, né? Servente. Passamos muitas dificuldades, muitas. Né? A gente sempre viveu assim de muita doação. Minha mãe cozinha muito bem porque muitos filhos, meu pai, tadinho, não ganhava muito, né? E ela sempre foi do lar, dona de casa, não tinha como trabalhar com 6 filhos e praticamente tudo escadinha, né? Pouca diferença de idade. Então minha mãe, hoje ela sabe fazer salgados, hoje ela sabe fazer muitas coisas, porque Top. a necessidade Porque faz a sapo gente vai lá pular. comer lá, hein? Hoje, essa semana ela fez lá umas coxinhas, uns quibes, né? Com 13 anos. Aí então foi descoberto e aí começou a luta, né? Porque, gente, eu não ouvia o que era diabetes. Então, assim, a minha mãe acredita que eu já tenha nascido com a diabetes. Mas como as condições eram muito poucas, a gente não tinha aquela coisa de ficar indo ao médico, né? Acompanhar, fazer exames. E aí, quando eu tinha os meus 13 anos de idade, eu descobri a diabetes. Aos 13 anos. Como é que você descobriu? Eu comecei a sentir uns sintomas. De, assim, muita secura na boca. E um cansaço muito grande, assim. Você sentia muita fome? Diz que o pessoal sente fome. Fome, assim. Você emagrece de peso. Eu fiquei igual um esqueleto. Sério? Eu Nossa. emagreci muito. E aí eu ficava com raiva das pessoas. Porque, assim, eu até então não sabia o que eu tinha, né? Eu ficava brava, falava pra minha mãe: mãe, mas que saco, as pessoas ficam perguntando se eu tô doente, que isso, que aquilo. Aí eu comecei a urinar muito, né? Com frequência. Tomar muita água. Muita água, uma secura na boca, assim, tornava uma garrafa de água assim de uma vez. Nossa. Aí muita secura na boca, né? E aí eu fui, e o que aconteceu? Eu comecei a ficar desanimada na escola, muito cansaço. Aí a pedagoga na época falou assim com a minha mãe: mãe, é bom fazer o exame da Kézia? Ou ela deve estar com diabetes ou ela deve estar com anemia. Aí sim, a gente procurou um postinho de saúde. E aí eu fiz o exame, aí de cara deu 217 de glicose, eu lembro até Nossa, hoje, mano. 13 anos. Né? Hoje eu tô com 37. Desde quando eu perdi a visão, eu mesma sempre apliquei, minha mãe não quis aprender. Desde quando, assim, até antes, né? Quando eu enxergava, minha mãe não quis aprender. Eu optei por eu mesma fazer isso.
Né? Uhum. Só que aí a gente foi, né? Fui crescendo, me adaptando, né? A essa nova fase aí. É muito complicado, mas aí começou, né? Essa luta aí. E assim, a gente foi crescendo. E desde então, o médico já passou a insulina para eu tomar. Uhum. Né, por conta do diabetes, ele foi descoberto. A sua é tipo 1, né? Tipo 1, Fala, Meletuzum, né, que fala. Uhum. Aí é a pior, né? Que Você é aquela insulina que você toma... Canetinha. Uhum. Desde 13 anos eu tomo. Porque aí o meu pâncreas não produz a insulina, né? Então eu preciso repor através dessa caneta. Todo dia? Medicação, todo dia. E essa caneta, assim, né? Antigamente não tinha essa caneta, não tinha? Era seringa, né? Era seringa, né? Na seringa, naquela tipo ampolinha, né? Só que como, na verdade, pela minha idade, eu não poderia pegar a caneta. Eu só consegui pegar a caneta porque eu perdi a visão. Ah, então o SUS ele fornece? Pra mim, sim, porque ela especifica lá, né? Uma observação, porque na verdade só pode acima de 60 anos ou crianças, né? Porque é dependente, tal, da mãe. Mas como eu perdi a visão, a gente consegue saber, porque ela faz um barulho em cada unidade que você põe, ela faz crack, né? Faz um... Eu já vi. E a gente a gente conta, né? Mas assim, eu cheguei, né? Eu fui crescendo, né? Na escola. Esse ano, eu até repeti esse ano, essa série, porque o que aconteceu? Quando eu descobri, eu estava na 6ª série. Antiga 6ª série, né? Uhum, que hoje sim. é o sétimo ano. E aí, por eu estar muito assim desanimada, eu faltei muita aula, comecei a passar muito mal. No início eu passava muito mal. Chegou a desmaiar alguma vez? Desmaiei. A gente entrando ali no hospital acho que do Retiro, eu, meu pai e minha mãe, eu desmaiei. Ainda bem que meu pai estava do lado, ele me segurou. Eu fiquei já internada na antigo São Camilo ali. Na virada de ano eu passei no hospital, glicose subia às vezes. Mas isso depois que você descobriu, né? Depois que eu descobri. Mas aí por quê? Você não tinha disciplina? Ela oscilava. Você era disciplinada com o alimento ou não? Você sempre foi rigorosa? Compulsão? No início não muito, no início não era muito disciplinada não. Até acostumar não era muito disciplinada não. A senhora teve que se adaptar na cozinha também por causa da Kézia? Ah, não, a gente falava, mas ela era meio teimosinha. Gostava de carregar uns docinhos na Escondia. Sempre tem, né? Não fazia dieta, não. Ela não era de fazer isso, não. A gente falava, mas não tinha. Porque diz que quem tem diabetes fica com mais vontade Tem de comer compulsão, doce. né? Compulsão. Mas assim, no carro, né, depois da minha fase adulta, assim, eu começava a carregar também, porque pode também ter o pico, né? Mas assim, mais as crianças comiam do que eu. E assim, eu trabalhei na enroladeira de bobinas que os trens, aí, os vagões de trem carregam em cima. É só o quê? 40 toneladas, Nossa, 50 toneladas, 20 toneladas. E trabalhei como anotadora também delas, né? A gente tinha que colocar elas, etiquetar para mandar enviar para o destino, né? De onde ela, dependendo do material, cada material ia para um lugar. Aí eu mandava pro pátio, né? LTF, e aí segui o destino depois, com a ponte rolante. Aí você trabalhou até 2015? Até 2015. Meu primeiro emprego assim, de carteira assinada foi no Bob's, ali no shopping, no CID. Olha. Ali no quiosque embaixo. Trabalhou, que época foi? Você lembra? 2009. 2009. É, E de repente eu passei por lá, o Marcel, eu. Muito, né? muito. E de repente, né? Sim, eu atendia, eu fazia tudo. Né? Eu trabalhava ali, fazia de tudo, né? Ficava no caixa, eu fazia sorvete, milkshake. É geralmente o primeiro emprego dos jovens, né? McDonald's, Bob's, esses empregos. E aí, nisso, aí depois eu fiz curso de segurança, né? Aí a gente foi melhorando, assim. Trabalhei, já fui frentista. Olha, não sabia. E aí... Além da visão, passa toda a visão. E aí depois eu trabalhei na CSN também, por 3 anos. Então, assim, aí já adquiri carro, né? Dirigia. E tinha a minha vida, assim, normal, né? Na medida do possível ali. Perda da visão é inevitável para quem tem diabetes tipo 1? Porque, tipo, foi de uma vez, na verdade, né?
Mas aí o que aconteceu? A minha diabetes estava um pouco agressiva, né, que o doutor falou. O que acontece? Aí, voltando um pouquinho atrás, aí eu fui crescendo, né? Fui pegando idade, comecei a trabalhar, me formei, né? Fiz o segundo grau. Fiz segundo grau, fiz alguns cursos. Aí meu primeiro, eu trabalhei uma época assim na feira, mas não era carteira assinada, né? Aí fiz uns cursinhos, e aí assim, mas na verdade desde criança eu sempre gostei de ter meu dinheirinho. Então assim, meu pai pegava algumas coisas para vender, alguma coisa assim, eu vendia para ganhar um trocado, porque eu nunca gostei muito de depender de ninguém. Então assim, eu mesma corria atrás. Na época eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, eu levava uma amiguinha minha lá da igreja na época para a escola, a mãe dela me pagava para levar a filha dela na escola, eu ia de bicicleta. Vamos pular para cá agora um pouco. Com 30 anos, em 2017, o meu pai, ele teve, na verdade, antes disso, 2016, por aí, meu pai teve dengue 2 vezes consecutivas, né? E aí as plaquetas do meu pai ficaram baixas, ficou com pouca imunidade, né? E nisso o meu pai descobriu que estava com uma anemia em 2016 e tal, no final de 2016. Aí quando foi em 2017, meu pai estava tratando como se fosse anemia e tal. E aí meu pai ficou meio doente. E aí foi no início do ano, fevereiro mais ou menos. Aí quando foi em março, meu pai teve uma febre muito alta. Aí descobriram que o meu pai estava com meningite. Caramba. Aí meu pai ficou uma semana ali em coma induzido. E com uma semana meu pai faleceu. Caramba. Em 2017, dia 17 de março. Fez agora 8 anos. Trabalhei na PET de segurança também, em alguns eventos, shows, né? E fiquei aí, sem trabalhar assim, de carteira assinada, né? Depois que eu saí da CCM, tentei em alguns lugares. Inclusive, comecei a fazer um processo seletivo na Michelin, em maio de 2017, depois que meu pai faleceu. Aí tudo bem, mas quando foi em maio, como eu fazia, meu carro tinha isso filme, eu ia trabalhar de noite para fazer segurança lá no Blackjack, no Aterrado. Eu comecei a sentir uma dificuldade um pouco de dirigir. Assim, às vezes parecia que a minha vista estava um pouco meio que embaçando. E eu sinto um pouco de dificuldade, tô sentindo. Mas o meu carro também tem isso filme, falei pra ela. E fica mais escuro, né? Aí ela falou, Kézia, então, aí ela me fez esse exame lá, eu vou passar o óculos pra você. Mas, tipo assim, não tá tendo diferença com óculos e sem óculos. Ela colocou lá, né, tipo aquela lente pra fazer o teste. Não tava dando muita diferença na minha visão. Aí, só que ela não explicou qual poderia ser a gravidade daquilo. Ela não sabia que você era diabético? Não, acho que sim, mas assim, ela passou um exame de retinografia para mim, mas ela não explicou o que poderia acontecer. Quando eu fui na FOA, aí a mulher falou lá, a atendente, olha, Kézia, o pessoal tá tendo que tá ficando na fila de espera porque não tá tendo a medicação para fazer esse exame agora. A máquina estragou, não tá conseguindo fazer. E eu fiquei esperando, desde maio. E aí eu comecei a fazer um processo seletivo na Michelin. E eu fiz 5 processos lá de seletivos e fui passando, um por um, lá ali em Itatiaia, né? E aí, nesse período, o exame não saía pra mim de jeito nenhum. E o último exame, última prova que eu fiz na Michelin foi em julho. Se eu não me engano, no dia 7 de agosto. Eu perdi a vista esquerda. Do nada. Embaçou, eu tava em casa. Você acordou ou foi Não, de dia? tava de dia. Até a esposa do meu tio hoje, ela tava fazendo uma escova no meu cabelo, assim, na cozinha. E aí, do nada, eu tampei um olho, tampei o outro, falei assim, peraí, eu senti uma coisa diferente, estranha, que eu não tava conseguindo enxergar no meu olho esquerdo. Aí tampei o lado direito pra ver, né? E eu falei assim, gente, aí tava só eu, ela e minha mãe em casa. Falei, peraí. E assim, eu fiquei preocupada, porque eu já sabia que eu tinha que fazer esse exame, mas eu não sabia que
seria grave assim, né? Mas você não enxergava como? Não enxergava nada do olho esquerdo? Não, aí, até então, antes disso, né, eu sempre enxerguei bem, mas aí, Mas nesse dia, embaçou de uma vez. embaçou de uma vez. Embaçou de uma A vez. ponto de você não enxergar nem Nada, consegui ler. nada, não, embaçou. Você não entrou em pânico na hora, não? Eu fiquei meio assustada. Aí eu falei assim, peraí. Aí eu falei com a minha mãe e com ela, eu falei assim, gente, eu não tô enxergando do olho esquerdo. Embaçou meu olho aqui, o que é isso? Não tô entendendo. Aí eu lembrei desse exame, né? Aí o que aconteceu? Ainda não tinha saído pra mim o exame. Aí quando foi dia 29 de agosto, só tinha essa data, a gente teve que pagar um exame particular com o doutor Adriano Martins. Aí ele me explicou, você teve um derramamento de sangue. Hemorragia, né? Hemorragia. Aí eu falei, nossa, isso. Aí ele falou, corre para você ir atrás desse olho direito seu, porque senão você vai perder ele também. Só que nisso, assim que ele falou... O esquerdo não deu nenhuma esperança? Não. Aí ele falou, infelizmente você pode ir para os Estados Unidos, porque eu já logo dei uma ideia. Eu falei, mas o meu irmão mora fora, e aí se a gente... Lá fora também não tem lugar nenhum que tenha nenhuma cirurgia, nada ainda que faça voltar. Diferente daqui do Brasil, né? É a Mesma coisa. Você pode fazer. É uma tentativa, você pode operar, mas não é garantido.